Olá a todos, sejam muito bem-vindos na aula de História do Brasil, na segunda aula. Como vocês viram, o PDF dessa aula ficou bem longo. Então, eu dividi os slides em duas partes e eu vou dividir as aulas em vídeo em mais partes. Então, a gente vai começar hoje a aula 2.1 e a próxima aula que eu vou gravar vai ser a 2.2, mas a 2.1 vai ter alguns vídeos. Bom, vamos lá. O que a gente vai ver agora é o início do Brasil colônia no século XVI e XVII. E uma coisa que eu quero falar para vocês podem ver a denominação também América Portuguesa, que agora estão começando a usar essa denominação para se referir à parte de terra na América que pertencia a Portugal, do mesmo jeito que a América da Espanha é a América Espanhola. Então, tanto a América Portuguesa quanto o Brasil colônia e o Brasil colonial estão corretos. Por que estão usando agora a América Portuguesa? Porque não existia a ideia de um Brasil. O Brasil não tinha nem seu território na época. A ideia de do Brasil ser um país, foi construída ao longo da história e a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, então o que nós vamos ver nessa aula de Brasil colonial? A gente vai ver como começou efetivamente a colonização portuguesa na América. Então, para isso, para a gente entender como foi essa colonização, a gente precisa ir para o contexto na Europa. Então, a gente vai ver o contexto da colonização, que foi uma colonização feita nos moldes absolutistas, porque nessa época Portugal era um país absolutista. Depois a gente vai ver a administração da colônia, que é esse primeiro vídeo, como a colônia inicialmente foi administrada. Depois, o desenvolvimento da economia açucareira do Nordeste, que é o grande marco do começo da nossa colonização, como era essa sociedade e como era o trabalho escravo e qual a relevância e algumas considerações sobre a escravidão do negro africano. A gente vai ver nos próximos vídeos. Então, vamos lá. Para começar com o contexto europeu, a gente tem que... Eu vou explicar rapidinho para vocês, porque o João vai explicar melhor, sobre o absolutismo monárquico. Porque a gente precisa relembrar isso. Porque Portugal era um país absolutista. Então, a colonização do Brasil foi feita dentro de uma ideologia dos países absolutistas. Então, vamos lá. Mas o que era o absolutismo monárquico? Absolutismo monárquico foi uma forma de governo vigente na Europa Ocidental dos séculos XVI e XVII. E ele surgiu a partir da unificação dos estados nacionais no início da Idade Moderna. Lembra que a gente falou um pouco na outra aula que os reis foram ficando mais fortes e tirou aquela descentralização do feudalismo? Então foi esse o começo do absolutismo. E o absolutismo, ele possui algumas características gerais que são importantes a gente saber, que depois vocês vão ver melhor com o João, que são concentração do poder na figura do rei, uma existência de burocracia administrativa e exércitos públicos, o exército público para defender o poder do rei e a burocracia administrativa para deixar essa administração nas mãos do rei. A sociedade era estratificada, ou seja, ela não tinha mobilidade, a mobilidade social era praticamente nula. E nessa sociedade estratificada, a nobreza, o alto clero e os reis tinham privilégios, ou seja, eles não pagavam impostos, não trabalhavam e eram sustentados pelos impostos dos trabalhadores. A igreja exercia uma forte influência no Estado e eles tinham uma política mercantilista na economia. Então, Portugal, como um país absolutista, colonizou suas terras segundo os preceitos dessa forma de governo, principalmente o mercantilismo, que era a política econômica. Então, toda a colonização do Brasil foi feita pensando em como atender os princípios mercantilistas que a gente vai ver agora. Antes eu queria mostrar aqui, que é uma pirâmide da sociedade de ordens, do absolutismo. Aqui o rei, o clero, a nobreza de espada, a nobreza de toga, que seria a alta nobreza não religiosa, a nobreza de toga, o alto clero. Aí aqui a burguesia, lavradores, artifícios e trabalhadores braçais. Então tinha essa pirâmide e ela é praticamente inamovível. Mas vamos lá, o que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas econômicas do sistema absolutista, da forma de governo absolutista.
E o mercantilismo, assim como o absolutismo, tem características gerais. Essas características gerais a gente não pode generalizar para todos os países absolutistas ou todos os países mercantilistas. Elas foram dadas posteriormente por um grupo de estudiosos que viu essas características e realmente nomeou. Eles não foram nomeados na época. Quais eram as características gerais? Intervencionismo estatal na economia, muito forte, isso é muito importante. Um protecionismo, ou seja, uma alta taxação de produtos importados para não afetar a economia do seu próprio país. Crença que um Estado forte é relativo à sua riqueza. Eles também tinham a ideia do metalismo, que era uma busca incessante por metais preciosos para fazer dinheiro, para fazer joias e todo esse tipo de coisa. E também, quanto mais ouro um país tivesse, mais rico e poderoso ele seria. Balança comercial favorável, o que é isso? É basicamente, eu tenho que exportar mais do que importar. Uma tentativa de estabelecer monopólios. Monopólio, nesse caso, a gente vai entender como alguma área que você tem influência econômica nessa área. E a busca por regiões complementares à economia. O que seriam essas regiões complementares à economia? Por exemplo, eu produzo, Portugal, como país europeu, produz trigo, mas ele precisa de alguns outros produtos, como o açúcar, o pau-brasil, posteriormente o café. Então, o Brasil complementaria a economia portuguesa com coisas que Portugal não pode produzir. E o que foi muito importante na ideia da colônia? Para isso, a gente tinha um Estado que interferia para a colônia ser cada vez mais explorada. Todas as colônias, todos os países europeus tinham a ideia e a esperança de encontrar ouro e prata nessas colônias. E a colônia era usada para ficar com a balança comercial favorável, a metrópole. A colônia era um monopólio da metrópole e era uma região complementar à economia. Então, basicamente, o que é uma colônia? Colônia é uma área periférica da economia que fica no canto e todos os lucros que a colônia produz não ficam nela, eles vão para as áreas centrais, que são as metrópoles, por causa do controle político, econômico e administrativo que a metrópole exercia na colônia. A colônia não tinha autonomia, quem controlava era a metrópole. Então, vamos lá. E esse controle político, econômico e administrativo era feito com algumas imposições da metrópole sobre a colônia. Então, a metrópole, ela tinha um monopólio de comercializar os produtos coloniais. Então, era a metrópole que pegava os produtos coloniais e comercializava eles com a Europa, ficando com lucro. A colônia complementava a produção da metrópole por um preço muito acessível para a metrópole. A colônia era proibida de concorrer com produção com a metrópole. Por exemplo, eu produzo tecido na metrópole. A colônia não pode produzir tecido. O que a colônia vai produzir é o algodão, que é o que o sul dos Estados Unidos fazia com a Inglaterra. E também a colônia é um lugar de escoamento de produtos excedentes da metrópole. Então a metrópole faz uma quantidade de produto, ela não consegue vender totalmente na Europa. Para onde vai? Para a colônia com preços absurdos. Essas imposições, elas são resumidas de forma mais abstrata no Pacto Colonial. Então, o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é a relação entre colônia e metrópole, que a colônia traz gêneros tropicais e matérias-primas para a metrópole por um baixo preço. A metrópole tem um monopólio sobre isso que a colônia produz, então a colônia não pode tentar vender mais caro para outra pessoa. E, em contrapartida, a metrópole oferece os produtos manufaturados para a colônia por um alto preço. Então, essa era basicamente a relação entre Brasil e Portugal. Mas existiam dois tipos de colônias, basicamente. Nem todas as colônias eram iguais. Nós tínhamos as colônias de exploração e povoamento. Qual é a diferença? Exploração, elas geralmente ficavam em áreas tropicais que possibilitavam a produção de produtos complementares. E elas tinham uma alta dependência externa da colônia. Produziam gêneros primários, que eram gêneros tirados da terra, de agricultura, extração de árvores, como o pau-brasil. E a agricultura delas era feita em
por monocultura, só plantavam um tipo de coisa predominantemente, latifúndios, grandes propriedades e com mão de obra escrava, que a gente conheceu como sistema de plantation. Essas colônias de exploração ficaram no Brasil, as colônias da América Central e América Espanhola também, esqueci de colocar na STEM, e as colônias no sul e sudeste dos Estados Unidos, que era a área mais tropical dos Estados Unidos, que depois vocês vão ver na independência dos Estados Unidos, que teve aquela rixa norte e sul, que o sul era mais ruralizado, é um reflexo disso. E as metrópoles responsáveis eram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. A França, ela ficou com a parte da Guiana Francesa, que ela conseguiu invadir. Bom, e o outro tipo de colônia? Colônia de povoamento, que geralmente ficava em áreas temperadas, com um clima parecido. Então, ela não conseguia complementar a economia da metrópole. Então, a metrópole não teve tanto interesse assim. Ela servia mais para deságue de contingentes indesejáveis da população. Vocês vão ver com o professor João que nessa época está acontecendo a reforma protestante e a contra-reforma. Então, a Europa estava passando por muita guerra religiosa. E a religião divergente na metrópole usou a colônia como um novo lar, que foram os protestantes que vieram nos Estados Unidos, numa época que a Inglaterra tinha uma rainha católica, os protestantes da França, que também fugiram da monarquia católica. Então, ficou como esse perfil. O pacto colonial era mais brando, ele existia, mas ele era mais tranquilo, não era tão forte como nas colônias de exploração. E, por isso, por eles não terem tanta dependência da metrópole, eles tinham um mercado interno. A agricultura deles era de policultura, porque eles tinham que manter a alimentação. Geralmente minifúndios, pequenas propriedades e com mão de obra livre assalariada. O que desenvolveu um comércio interno. Esse giro de capital nas colônias de povoamento justificam que elas tinham uma autonomia financeira e conseguiram se manter melhor do que as colônias de exploração, o que justifica o fato dos Estados Unidos terem ficado independentes e logo conseguido ter uma economia estável e um papel relevante no contexto internacional, que o Brasil demorou para ter. Bom, e onde ficavam essas colônias? No nordeste dos Estados Unidos, que é mais ao norte, na costa leste, onde fica Nova York e esses lugares, Canadá. E as metrópoles de Inglaterra e França, porque a França também conquistou uma parte do Canadá. Bom, agora a gente vai falar de como Portugal resolveu administrar o Brasil quando ele quis definitivamente colonizar. Então, qual era o grande problema de Portugal? Portugal estava começando a ter uma decadência nos comércios das Índias. Portugal estava sem dinheiro. E ele tinha um grande território para dominar. Então, como ele ia fazer isso sem dinheiro? Então, ele transferiu a tarefa ao particular. Então, foi o particular que investiu dinheiro na colonização brasileira. E ele fez isso criando o que nós conhecemos como capitanias hereditárias. Elas foram instituídas em 1530 pelo rei Dom João III e quem veio para fundar essas primeiras capitanias foi Martim Afonso de Souza numa expedição. Então, o que eram as capitanias? Aqui a gente tem a linha de Tordesilha e essas faixas horizontais. Eram faixas horizontais e elas eram doadas ao capitão donatário. Elas eram doadas pela carta de doação. E o capitão donatário ficava responsável pelo investimento inicial da colonização na colônia. Qual foi o principal problema dessas capitanias hereditárias? Elas eram unidades autônomas e tinham comunicação direta com a metrópole. Ou seja, qualquer problema que aconteceu, por exemplo, na capitania do Rio Grande, ele não pediria ajuda para a capitania do Pernambuco ou outra capitania. Ele tinha que enviar a metrópole. Então, essa descentralização trouxe problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que era muito importante, além da carta de doação, que transferia a posse da capitania para o capitão donatário, tinha a carta foral, que era a carta que estabelecia os direitos, privilégios e deveres do capitão donatário, que eram vários. Então, como exemplo, os poderes econômicos. Instalaram engenho de açúcar, também moinho de água e depósitos de sal. Só que partes desses tributos de pau-brasil, metal precioso e derivados da terra, ele tinha que enviar para Portugal, que era 1/5.
E os poderes administrativos, na sua capitania, ele dominava a justiça, tendo monopólio, ele podia fundar vila, doar sesmarias, alistar os colonos para fins militares e formar milícias. Só que mesmo ele tendo todos esses poderes, ainda cabia ao rei ter um monopólio sobre o comércio de drogas e especiarias, as drogas do sertão, que eram aqueles produtos afrodisíacos raros e encontrados no norte, na região da Amazônia, aplicar a justiça, mas só em caso de morte ou retalhamento de algum nobre, e nomear funcionários para garantir as rendas da coroa. E de todos esses poderes administrativos, um importante era a doação de sesmarias. E o que eram as sesmarias? Eram largas extensões de terra virgem doadas a sesmeiros, que eram quem cuidaria dela. E eles podiam cultivá-las por 5 anos, desde que pagassem impostos à coroa. Então, essa doação constante de grandes territórios, deram origem aos latifúndios. Então, essa é uma importância dessas marias, que a gente já veio, desde o nosso início da colonização, preparando os grandes latifúndios e as grandes quantidades de terras destinadas a poucas pessoas. Vamos lá. Por que as capitanias hereditárias não deram certo? Primeiro, porque os capitães donatários não tinham tanto recurso. Então, eles não conseguiam investir, ou às vezes eles nem tentavam, ou nem vinham. Quando eles vinham, às vezes eles não conseguiam lidar com os índios. Então, esses desentendimentos internos, começando a ter guerra, brigas entre eles, prejudicou o sucesso da capitania. Eles também não sabiam administrar muito bem. E a dificuldade de comunicação com a coroa também era muito difícil, porque se eles precisavam de alguma coisa, demorava para ir até a coroa e voltar. Tiveram capitanias, inclusive, que passaram fome porque os produtos alimentícios demoraram para chegar de Portugal. Mas São Vicente e Pernambuco foram as duas capitanias que deram certo. Por quê? Porque quem administrou teve experiência e fez uma boa administração. Já começou plantando açúcar e tentou povoar, tiveram uma boa relação tanto com os índios quanto com os colonos e um contato mais efetivo com Portugal. E também eles produziam um pouco de comida, de alimento, então não teve tantas essas crises de fome. Foram as únicas capitanias que deram certo. E o que Portugal resolveu fazer? Portugal resolveu centralizar a administração brasileira. As capitanias continuaram existindo, mas Portugal criou o governo geral, que ele foi criado em 1547, só 17 anos depois, para tentar centralizar a administração e tornar a colonização mais lucrativa. Então vamos lá. Governo geral, tentativa de organização administrativa. Houve uma piora da situação econômica em Portugal, então ela precisava de mais lucros vindos do Brasil. E também estavam acontecendo vários ataques estrangeiros, principalmente saques franceses nas costas, saques britânicos. E o que os países europeus aprenderam na colonização, que um país não povoado, ele é atacado. Então, o governador-geral, ele servia como uma extensão do poder da coroa. Então, ao invés de um capitão donatário ter que ir falar com a coroa, ele resolvia as coisas com o governo-geral. E ele ficou com alguns dos poderes dos capitães, como doar sesmarias, cuidar das justiças e impostos e defender o território. E ele tinha alguns cargos para ajudarem ele com isso. O provedor-mor, que cuidava das finanças e impostos, ouvidor-mor, justiça, e capitão-mor, defesa. Para lembrar disso, provedor, algo que provê o dinheiro, provê o sustento, finanças e impostos. Ouvidor. Eu gosto de lembrar, por exemplo, alguém que ouve as coisas, precisa ouvir para depois julgar a justiça. E capitão e defesa já é mais fácil fazer o nexo. Então, aqui é a estrutura administrativa centralizada no governador-geral. Então, a gente tinha o governador-geral, os seus ajudantes, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, as capitanias hereditárias e reais, porque tinha algumas capitanias que eram da coroa, e as câmaras municipais presentes nas vilas, que eram um instrumento muito importante do mantenimento da autonomia dos colonos. O que eram as câmaras municipais? Câmara Municipal era um órgão local que administrava assuntos internos, tinha finança e patrimônio próprio e uma autonomia pequena na lei, mas grande na prática.
Porque na prática, os colonos, tendo suas próprias finanças, próprios patrimônios, cuidando dos seus interesses locais, usavam para lutar por esses interesses e conquistar mais. Então, sempre que a coroa tentou reprimir os colonos brasileiros, ela tentou tirar o poder das câmaras municipais. E quem fazia parte dessas câmaras municipais? Os homens bons, que eram homens maiores de 25 anos, casados ou emancipados, católicos, proprietários de terras e isentos de impurezas raciais. Essa impureza racial era qualquer mistura racial, ou seja, homem branco. E, por muito tempo, o voto, o poder político do Brasil ficou concentrado na mão desses homens bons. E fica uma pergunta, o poder ainda está nas mãos desses homens bons hoje? Bom, o Brasil teve 3 governadores gerais. O Tomé de Souza foi o primeiro, de 1549 a 1553. Ele veio com o objetivo de garantir a posse da terra e ele criou a primeira capital brasileira, que foi Salvador. Com ele vieram os primeiros jesuítas que vão atuar na catequização dos índios e ele iniciou a interiorização da pecuária no sertão nordestino. O segundo capitão foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Ele trouxe mais jesuítas, inclusive o padre José de Anchieta, que ele também é importante na história pela atuação dele com os índios. E o fato mais marcante no seu governo foi que a França invadiu o que hoje é o Rio de Janeiro e criou a França Antártida. O Mendes Sá foi o último governador-geral, que depois dele Portugal resolveu extinguir esse cargo. E foi de 1558 a 1572. Ele conseguiu expulsar os franceses e seu governo teve uma relativa paz e prosperidade. E ele iniciou a recuperação administrativa. Bom, mas o que foi essa França Antártida? Que foi de 1555 a 1567. Eu acho que eu errei nesse número. Eu vou confirmar e depois eu coloco na descrição. Mas eu acho que eu errei. Eu acho que é 1557, eu não acho que é tudo isso não. Desculpa, gente. Então, o objetivo da França era expandir o comércio francês e ter uma região para escoamento da população francesa de protestantes. Eles queriam fundar uma colônia. Eles tiveram o apoio dos índios da região e criaram a Confederação de Tamoios, esses índios, para ajudar os franceses. Não, acho tá certo sim a data. Desculpa mesmo, gente. E eles só foram expulsos no governo de Mendes Sá. E alguém muito importante para essa expulsão foi o padre José de Anchieta, que atuou no armistício de Perogue, que foi uma negociação de paz com os índios tamoios. E depois que eles negociaram a paz com os índios tamoios, eles conseguiram expulsar os franceses. E depois da expulsão, eles viram a necessidade de povoar a região que não era povoada. Então, eles criaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, por enquanto, eu vou parar essa aula por aqui. E no próximo vídeo eu já vou falar da economia do açúcar. Obrigada por assistirem e desculpem os meus pequenos erros.